Filosofia aula 5. Fala galera, e aí? Tô um pouco sem energia para gravar, mas vou fazer um grande esforço aqui para dar seguimento aqui nessa proposta de passar do efeito aí. Poderia ser um pouco maior aí, né? Porque um curve ali, né? Dá pra ver não, tá com chroma aqui atrapalhando, mas vai sumir, aparecer, sumindo, aparecendo, muito louco. Esse sou eu. Para quem quer falar de marxismo, né, de proletário, sem nunca ter pisado no chão de fábrica, então esse aqui sou eu. Esse é o meu canal, fortalece, gentileza. Esse é um rascunho desse canal oficial aqui, ó. Pop Filosofia. Espero vocês lá, principalmente a turmite aí de esquerda. Bora lá, turma. Ficou faltando aqui, eu já havia até marcado e já passado por ele, mas eu não fiz nenhum vídeo a respeito. Eu falei que eu trataria dos jônicos, né? Acho que isso mesmo, a escola jônica, os jônicos e tal. Mas, por falta de... eu não contemplo esses dois filósofos. Como é que pode, né? Eu contemplo, eu tô achando que eu contemplo. Não, acho que não. Ele dá uma aceleradinha, que eu achei horroroso. Tem muitos livros assim, né? Eles têm a cara de que são bons, mas depois são uma boa merda. Mas com todo respeito. Vamos de Pitágoras agora, um sujeito aí que nasceu em Samos, na atual Turquia, da escola itálica. Vou ler aqui algumas coisas aqui também, porque eu não sou idiota, né? Nem sou especialista em Pitágoras, né? Dizem que ele desenvolveu lá o mais conhecido teorema de Pitágoras, muito ensinado e tal, proporções áureas, áurea, música também. Dizem que ele desenvolveu aí a noção da construção do cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro, nem sei o que é isso. Eu sei que é da geometria, exceção áurea. Na música descobriu que os intervalos musicais se colocam de modo que admitem expressões através de proporções aritméticas. Aquela carne que fica no... Sabe aquela carne que fica no dente? Então, vamos continuar aqui. Se eu digo, por exemplo, que é uma escola itálica, o que eu estou querendo dizer com relação a isso? Então, isso é interessante saber para o aluno e qualquer um curioso saber, né? Seria interessante, né, para início de conversa. Se eu perguntar o que seria uma escola itálica, a grande maioria dos estudantes de filosofia não saberiam responder. Mas, para curiosidade, seria um tipo de escola criada pelo próprio Pitágoras, né? Podendo se chamar de escola pitagórica, sabe? E aí, como os físicos, né, os filósofos da física, né, investigavam a origem das coisas, os pitagóricos acreditavam na matemática, né, que os números seriam a origem de todo o universo teria nascido dos números, né, e aí aquela coisa toda. Seriam materialistas e tal, que diz aí num texto que eles acreditavam que a vida corpórea era um meio para adquirir conhecimento e atingir estágios de desenvolvimento, sabe? Mas os sentidos enganam, então... E aí, quem teria razão? A mente produz sozinha, produz conhecimento, ou há necessidade do empirismo? Seria, então, um primeiro empirista, pelo menos, talvez, né? Agora, uma coisa que eles disseram, eu não acredito, sabe? Eles acreditavam que esse sofrimento humano, sabe, daria ao homem um tipo de aperfeiçoamento. Hoje eu vim pensando sobre isso, inclusive a respeito dos psicólogos, né? Tem muito leite com pera, psicólogo criado aí como se fosse em rato de laboratório, né? Esses como pintinho criado à luz, né? Tem muito filósofo assim também, né? Já notas pra caramba, e que dizem entender do sofrimento humano, né?
tentam aconselhar ainda, se passando por coaches, algum bicho do tipo, mas acredito que o sofrimento, seja ele por causa do labor ou qualquer outra situação, esse tipo de sujeito sim que a gente sabe o que é, passou por grandes humilhações, então esse tipo de sujeito que tem um tipo de bagagem para ensinar alguém. Agora fazer uma espécie de curandeiras de laboratório, né, ou de antropologia fala de gabinete, né, curandeiros de gabinete. Já nota as curandeiras de gabinete. Voltando para o tema aqui do Pitágoras. Curiosidades aqui. Dizem que o termo Pitágoras seria uma espécie de apelido, assim, teria o significado de anunciador pítico, em relação às pitonisas e tal, sabe? Abre aspas, o filósofo se destacava de seus contemporâneos de tal forma que não era visto apenas como filho do Deus Sol, mas como sua própria encarnação. Seu nome quer dizer anunciador pítico, em referência às sacerdotisas de Delfos, as pitias ou pitonisas. Pior de tudo que dizem que ele não escreveu nada, né? Não, ele não escreveu os versos áureos. Para quem, esses professores aí já notas aí, exemplo de humildade, né? Tem muitos filósofos que passaram por sofrimentos e tal, né? Não muitos, né? Mas alguns dizem que ele ensinava no anfiteatro ao ar livre, então sem muita frescura, né? Tem gente que quer dar pompas à filosofia, né? Mal sabe a própria história. Dizem que ele foi morto numa plantação de lentilhas aí, perseguido pela tirania da época, né? Pitágoras talvez ele é tido por Hegel como professor universal, né? Primeiro professor universal, mas também por conta da sua habilidade de juntar coisas hoje em dia tido como opostas, né? Primeiro professor universal, mas coisas tidas como opostas, né? O único capaz de juntar aí três propostas aí bem distintas aí, né? Lógico, dependendo da visão, né? A filosofia, a religião e a ciência. Ele foi capaz de unificar essas três coisas na sua doutrina, né? Quase que uma seita. Aí vai algumas máximas aí do filósofo, né? Abre aspas. Cuida de sempre observar o que vou te dizer. Não te deixes arrastar sem reflexão pelas palavras e atos dos outros. Fala e age somente quando a tua razão estiver indicando o aspecto mais sábio. A deliberação obrigatória antes da ação evitará os atos irracionais. O que verdadeiramente torna o homem infeliz é falar e agir sem regra nem medida. Fecha aspas. Fecha aspas. Seja tolerante e paciente. A verdade e o erro se encontram misturados nas opiniões humanas. Abstenha-se de os aprovar ou de os rejeitar totalmente, a fim de conservar tua harmonia. Se o erro triunfa momentaneamente, afaste-te e tenha paciência. Ele também foi grande defensor também dos exercícios, né? Em outro trecho aqui, siga um regime puro e fisiológico, faça exercícios, é necessário igualmente zelar pela saúde do corpo. Alimente-se e beba com moderação e faça os exercícios que são necessários. A tua justa medida será o que te impedirá de cair no ócio. Então, assim, certamente um praticante aí da musculação da época, né? Pelo menos carne e álcool eles não comiam, né? Eles tinham essa questão quase que uma irmandade religiosa, né? Estudavam música, defendia a metempsicose, defendia o sexo restrito. Dá pra falar muita coisa, mas vou esperar. Contagem regressiva, bem no colorido aqui.